E pessoal, aqui é o Blake, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vamos trazer a segunda parte do Monarca If, caso o Subaru tivesse os poderes do Monarca das Sombras. Então, essa é uma continuação direta do primeiro, mas não precisa assistir para entender, porque vai ter uma certa retrospectiva em uma parte. Espero que gostem e fiquem com o vídeo. Subaru estava treinando o Garfield. O Garfield reflete que isso é um pouco raro, já que normalmente o Subaru deixa suas sombras o treinando. Durante esse período de um ano, se ele treinou 10 vezes como o próprio Subaru, foi muito. Mas ele mesmo admite que mesmo treinando com sombra de Subaru, a sua melhoria foi notável. Somente na mansão, e quando aparece normalmente é encrenca. Subaru vai para a mansão através do teletransporte. Subaru descobre que era o irmão do Julius, a pedido da Anastasia para convidar a Emília para a cidade de Pristela. O Roosevelt fala que o Otto e o Garfield também irão, já que o Otto é ótimo com negociações e o Garfield também é muito bom em lutas, então qualquer coisa ele pode ajudar. A derrota da Baleia Branca e a derrota do Bispo do Pecado, mas isso não significa que ela esteja na frente, que é. Júlio se admira ao conhecer o Cavaleiro da Emília, o Subaru, pois ele já ouviu as histórias sobre o Subaru ter matado a Baleia Branca sozinho e também o Betelgeuse. Julius pensa que é um puto exagero o que estão falando sobre a presença de Subaru, e também uma falta de respeito muito grande, já que Subaru também é um cavaleiro. A facção da Emília, na reunião com a Anastácia, descobre que o cristal que a Emília quer está com alguém muito importante para a cidade, que por ali é conhecido como Maníaco da Princesa da Voz. A facção da Emília, como já estava tudo pronto para eles irem, eles vão logo atrás desse Maníaco da Princesa da Voz para fazer os negociamentos sobre o cristal. O Subaru acaba ficando enjoado no meio da viagem e acaba descendo do barco, indo junto com a Beatriz até lá, só que a pé. O Subaru e a Liliane acabam se conhecendo nesse momento. Liliane olha o Subaru de cima a baixo e percebe que ele bate perfeitamente com a descrição de quem matou a Baleia Branca e pergunta se realmente foi ele que matou a Baleia Branca. O Subaru olha para Liliane e acaba respondendo que sim, mesmo sem conhecer aquela garota. A Liliana pergunta o que alguém tão incrível está fazendo naquela cidade, e o Subaru responde que está ali só por causa de uma negociação sobre um cristal mágico. Liliane pergunta se pode ir com ele até o vendedor de cristais e o Subaru fala que não. Beatriz pergunta se não seria melhor pedir informações para essa garota para chegar lá. O Subaru fala que não e fala que vai usar o teletransporte pelas sombras para chegar lá mais rápido. Por ter aparecido do nada, o maníaco da Princesa da Voz acaba tomando um susto com a presença de Subaru, mas ignora ao perceber que não era nada demais. O problema acabou sendo a Liliana, que foi até o local onde estava rolando a negociação do cristal, pois queria muito conversar com alguém que tinha o título de Rei dos Mortos. Nisso, o maníaco da Princesa da Voz acaba não gostando nada de saber que o Subaru chamava tanta atenção da Liliane. E só por isso acaba lançando um cristal mágico instável na cara do Subaru. O Barry acaba bloqueando o cristal mágico e quase avança para cima do maníaco da Princesa da Voz. Por causa desses incidentes, eles decidem deixar a negociação para outro dia, para tanto o Barry quanto o maníaco do Princesa da Voz se acalmarem. Subaru pede desculpas, falando que não sabia que a Liliane iria atrás deles. E também pede desculpas pelo Barry ter avançado em cima do maníaco da Princesa da Voz. O outro pergunta se não seria melhor ter deixado o Ben em casa, já que eles estavam ali só para negociações. O Subaru fala que não, porque afinal eles sempre estavam de boa e acontecia alguma coisa. Se o Barry não tivesse ali ou alguma das suas sombras não tivessem, o seu poder de fogo já diminuía muito. O que, mesmo em negociações, pode ser ruim. O outro entende o lado do Subaru e concorda. Nisso, a Emília, por estar distraída, acaba trombando com um homem. Por causa dos papinhos desse homem, o Subaru não gosta muito dele e analisa ele de cima a baixo. Subaru logo percebe que ele é parte do culto da bruxa e pergunta para Betelgeuse quem seria ele. O Betelgeuse responde que esse é o arcebispo da ganância, Regulus Cornea, sendo o arcebispo mais forte do culto da bruxa. Subaru nesse momento até pensa em fazer uma investida contra ele e matar ele logo, mas percebe que não seria tão fácil assim dessa vez, e decide só botar uma sombra na sombra do Regulus. Depois disso, a facção da Emília retorna para a pousada. Garfield, ao chegar lá, sente uma pressão esmagadora.
e acaba dando um ataque no impulso em Reinhard Van Astria, que apesar do ataque ter vindo rápido, segura. Reinhard cumprimenta Garfield e Subaru e cumprimenta Subaru e pergunta se ele pode depois falar toda a história do que aconteceu na Baleia Branca, porque ele tem relação com esse Maju. Depois disso, todos entram dentro da pousada e lá dentro se inicia uma reunião entre a facção da Crush, a facção da Emília e a facção da Anastácia. Crush agradece a Anastácia por ter feito essa reunião. A Emília fica sem entender como assim, porque a Crush estava agradecendo por estarem todos juntos. A Crush vai direto ao ponto e fala que não é um ato muito humano conseguir matar um grande Maju sozinho, especialmente com tanta facilidade quanto foi descrito. A Emília fica sem entender onde a Crush quer chegar com isso. E a Crush pergunta ao Subaru o que ele realmente seria, pois ele nem parece ser humano, afinal nem ferido saiu dessa luta. Subaru ri dessa situação e fala que a Crush só deve estar decepcionada, pois afinal ela que pretendia matar a Baleia Branca. E se ela queria saber os detalhes de como ele conseguiu matar a Baleia Branca, era só ela pedir pra escutar, não precisava ficar tentando colocar ele contra a parede. Afinal, ele era igual a todo mundo, ela não ia conseguir nada com isso. A Crush fala que não adianta mentir pra ela, pois ela sempre vai saber quando o Subaru estiver mentindo. Então é melhor ele falar logo sobre a sua própria raça, afinal ele mentiu sobre isso, ele não é humano. A Crush também adiciona que tem a bênção de sempre saber a verdade, então nem adiantava mentir novamente. Subaru fala que já que não tem nada o que fazer, ele vai responder. Ele responde que é de uma raça chamada de monarcas, mas fala que não vai falar mais nada sobre sua raça, e nem como ele matou a Baleia Branca, já que a Crush insistiu demais nisso. Anastasia pergunta para Subaru por que simplesmente essa raça chamada de monarca nunca chegou aos holofotes e por que não tem nenhum registro sobre ela, e pergunta se isso teria a ver com seu título Rei dos Mortos. O Subaru decide desistir de guardar segredos sobre sua raça e fala que sim, tem a ver com seu título Rei dos Mortos, e que o nome da sua posição verdadeiro é Monarca das Sombras, por motivos de ele controlar sombras. A Anastácia pergunta para Subaru por que essa mudança de postura de repente. Subaru responde que para Anastácia isso não serviria de nada e nem para ninguém que estava ali presente, já que uma jogada política não teria como usar essas informações, afinal ninguém saberia o que significa. E Subaru finaliza dizendo que em uma jogada política revelar que ele é o Monarca das Sombras poderia ser até bem pior para todos, já que afinal monarcas são raças que eles não conhecem, e não conhecendo a raça dos monarcas também não sabem do que o Subaru é capaz de fazer só por ser representante dessas raças. Depois de todo esse furdunço acabar, todos decidem relaxar um pouco. Nisso, Garfield pede para sair. Por dois motivos ele pede: por ter percebido que não progrediu tanto quanto imaginava no seu treino, e também por outro motivo. O Subaru pergunta qual seria esse outro motivo, e o Garfield fala que fazia muito tempo que não via o seu mestre agindo como um monarca das sombras. E isso o deixava um pouco inquieto, já que ele sabia que isso era só em caso de emergência extrema, e essa negociação não estava deixando nada confortável a partir de agora. Subaru diz que também não esperava que fosse ter que agir como monarca das sombras, não agora. Mas que se isso incomodava tanto o Garfield, ele podia tomar um ar. Afinal, o Garfield estava assim bem treinado, não tinha problema para isso. Garfield pede para Subaru para colocar uma sombra na sombra do Subaru, para caso qualquer coisa aconteça, caso o Subaru tenha que chamar o Garfield ou o Garfield tenha que chamar o Subaru. O Subaru pergunta para o Garfield se isso realmente é necessário, e o Garfield fala que sim. Afinal, aparentemente, aquele lugar realmente tinha muita gente forte e muita gente intrometida também. Subaru fala que se Garfield encontrar aquele cara que eles encontraram mais cedo, é para Garfield chamar ele imediatamente. O Garfield pergunta pro Subaru por que essa atitude, e o Subaru responde que é porque aquele cara é do culto da bruxa, mas ele já descobriu a fraqueza, só tá esperando para fazer uma investida, em um momento mais oportuno que tenha menos vítimas. Garfield entende o recado e fala que assim que ver esse cara chamará o Subaru. O Subaru fica bem surpreso ao perceber que eles têm até Yukata e percebe que aquele lugar com certeza é uma cidade de japoneses. Ao ver a Emília com Yukata, o Subaru fica maravilhado.
A Emília pergunta se realmente não teria nenhum problema revelar tudo aquilo sobre ser o monarca das sombras, e o Subaru fala que não. Ele só fala que era meio inesperado, mas fala que tá tudo bem. Eles vão para o jantar com todos e o Subaru adora que pela primeira vez, desde que veio para esse mundo, está comendo comida japonesa novamente. Subaru acaba andando pela pousada à noite e acaba encontrando o demônio da espada, Hildo-Helm. O Hildo-Helm decide ir logo direto ao ponto e pergunta por que Subaru foi atrás da baleia branca. Subaru fala que foi atrás da baleia branca por achar ela muito perigosa e achar que ela poderia fazer ainda mais vítimas. E ele não queria mais nenhuma morte. Hildo-Helm fala que queria ter matado a baleia branca com suas próprias mãos, mas agradece Subaru por ter feito isso por ele. O Hildo-Helm pergunta para Subaru por que ele não consegue ter esse tipo de conversa com o Reinhard. O Subaru diz que o Reinhard parece ser uma pessoa bem gentil e também queria saber sobre a baleia branca, com certeza tem a ver. Então, por que ele não tenta amanhã? Hildo-Helm fala que irá tentar e agradece ao Subaru, chamando de Monarca das Sombras. Subaru fala que não precisa o chamar de Monarca das Sombras, que pode o chamar apenas de Subaru. O Hildo-Helm pergunta por que o Subaru evitou tanto falar que era um Monarca das Sombras, sendo que o Hildo-Helm percebeu que o Subaru não tem problema com esse título. O Subaru fala que era só para evitar problemas para a Emília e nada mais. Já no outro dia, o Subaru percebe que é algo tipicamente japonês que eles iam fazer e ele acha isso muito divertido e pensa que até vai ser bem fácil, já que ele sabe fazer isso. O Hildo-Helm não estava conseguindo fazer e decide pedir ajuda para o seu neto, o Reinhard, que conseguia fazer isso perfeitamente. Reinhard ajuda Hildo-Helm e nesse momento o Subaru se aproxima. Primeiramente, Subaru pede desculpa por estar interrompendo e Subaru entrega o elixir da água sagrada da vida para eles. E ele fala que aquilo adiciona 10 anos de vida a qualquer ser humano se ele estiver perto da morte quando bebê, e também é capaz de curar qualquer doença. Subaru fala que isso é um pedido de desculpa por ter matado a baleia branca sozinho, sem ter considerado o sentimento deles. E o Hildo-Helm pergunta como assim curar qualquer doença, e o Subaru fala que sim, cura qualquer doença. O Subaru dá um exemplo falando que no seu mundo a mãe dele estava em coma e isso foi capaz de trazer ela de volta. O Subaru olha para a cara dos dois e percebe que os dois estão bem felizes, então o Subaru presume que o presente realmente foi bom. Ao Subaru se sentar, o pai do Reinhard chega e ele começa a falar uma ruma de porcaria. Nisso, o Subaru pede pro Bero só nocautear ele pra ele calar a boca. Nisso, o Bero acaba jogando o pai do Reinhard pra muito longe. O Subaru pede desculpa pro Reinhard e não sabia que o Bero ia exagerar tanto. Depois de alguns acontecimentos e também da melhora de relação entre avô e neto, Emília e Subaru acabam indo para o meio da praça. Nisso, Subaru e Emília acabam descobrindo que estava com tanta gente lá porque a Priscila estava dançando e a Princesa da Voz estava cantando ali na praça, o que chamou a atenção de vários espectadores. A Princesa da Voz acaba pedindo para eles irem comprar doces para eles comerem. O Subaru vai comprar doces, mas deixa o Bellion na sombra da Emília. O Subaru do lado de fora de uma torre sente uma energia e acaba decidindo ir averiguar. Ao Subaru entrar dentro da torre, ele percebe que a energia é bem hostil e foi a decisão certa e decidir averiguar. Subaru sobe a torre rapidamente. Ao chegar lá em cima, o Subaru vê uma criança se acorrentando e ele pergunta o que aconteceu para essa criança, e a criança aparentemente não sabe responder direito, só fala que se ele não cumprir sua promessa, alguém irá morrer. Nesse momento, a Sirius chega e o Subaru já percebe que ela é uma servíço do culto da bruxa. Ela tenta dar um chute em Subaru, mas não consegue. Subaru para o chute dela rapidamente. Subaru desfere um chute poderoso no braço dela, o que acaba quebrando o braço da Serbispa e o da criança ao mesmo tempo. Subaru pede para um dos seus servos tirar a criança dali, que ele vai ver se ele tiver de uma longa distância, se a criança não será mais afetada por essa autoridade.
A Cerbispa se irrita bastante e se pergunta por que sua autoridade não está funcionando no Subaru. O Subaru simplesmente manda ela calar a boca e desfere mais um ataque nela. A criança já estava longe o suficiente para a autoridade não a alcançar mais. Subaru finaliza a Cerbispa, que tenta desferir o golpe de volta em Subaru, mas não funciona, afinal a autoridade dela nunca funcionou em Subaru. Subaru utiliza sua habilidade e traz a Cerbispa de volta como sombra. Trazer a Cerbispa de volta como sombra, Subaru vai pra onde Emily está, já que Bellion estaria lutando contra alguém. Ao chegar lá, Subaru percebe que o Bellion está lutando contra o Acerbispo da Ganância, Regulus. Subaru usa o teletransporte pelas sombras juntamente com Emília para se teletransportar até as esposas de Regulus e explica a situação para ela, que Regulus na verdade usa os corpos delas para suprir os danos que ele toma em lutas. Ele também fala que o coração dele deve estar dentro de alguma delas, e elas concordam em ajudar eles. A Emília condensa uma magia de gelo e fala que depois vai descongelar cada uma delas. O Subaru dá um sinal mentalmente para Bellion para ele lutar a sério e matar logo Regulus. Nisso a luta não dura nem sequer uns 20 segundos. Mesmo com Regulus tentando usar a sua habilidade mesmo sem suas esposas, ele não consegue e acaba morrendo para Bellion. A Emília pergunta para Subaru por que ele não falou antes sobre o culto da bruxa, e o Subaru fala que ele não falou antes porque imaginava que seria só um membro e não vários. Depois disso vem a transmissão da Capela falando que a cidade foi tomada pelo culto da bruxa. Subaru decide se reunir com os outros e acompanha o Aldebaran, que estava ali perto, até onde os outros estavam. Ao chegar lá e ter as explicações de tudo, o Subaru também explica que já matou 2 bispos do pecado, sendo eles o da ganância e o da ira. Pelo visto, tem mais bispos do pecado na cidade, o que já é uma péssima notícia. Depois disso, o Garfield entra rapidamente pela porta, e Subaru, vendo seu aluno tão machucado, pergunta quem foi capaz de conseguir fazer aquilo com ele, já que Garfield era muito forte naquele ponto da história. O Garfield explica que foram 2 membros do culto da bruxa que estavam na frente da onde foi feita a transmissão. Subaru se pergunta como eles conseguiram fazer isso, e o Garfield explica que ele já matou os 2. O problema foi que a luta foi muito intensa, mas ele conseguiu. A Mimi fala que sabia que o Garfield era forte, mas não esperava por tanto, afinal aqueles 2 membros do culto da bruxa eram absurdos e mesmo assim ele conseguiu matar os 2. Subaru, vendo os ferimentos do Garfield, fala para ele descansar um pouco, que agora ele assume daqui e vai resolver os problemas com o culto da bruxa. Mas Garfield fala que não e fala que vai junto. A Emília acaba indo com eles também, esses 2 são bem insistentes, o Subaru não conseguiu convencer os 2 a ficarem em um lugar seguro. Ao chegar lá e verem que a capela é um dragão, Garfield tenta avançar para cima, para já chegando surpreendendo, mas Subaru acaba não deixando. Subaru pede para sua sombra, que é um mago, jogar uma rajada de magia, que acaba arrancando metade do rosto do dragão. O sinal da cidade toca e a capela volta lá para dentro. O Subaru decide entrar logo para caso ela for executar os reféns, já que tem muitos reféns lá dentro. Ao Garfield, Julius e Subaru, Crush e Emília subirem lá em cima, eles percebem que o bispo da gula estava lá. Julius pede para Subaru entrar logo onde a Capela estava, para que ele pudesse ficar ali cuidando disso. O Subaru deixa uma das suas sombras, especificamente o Bero, para cuidar do bispo juntamente a Julius. Ao entrar lá dentro, o Subaru se depara com um dragão, mas percebe que agora a Capela não estava mais falando na língua dos humanos, e sim na língua dos monstros. O Subaru também percebe que não é a Capela mais. Garfield, ao ver o dragão, tenta fazer uma investida, e Emília também. Subaru impede os 2 e também impede a Crush, falando que aquela não é a Capela, e que pelo visto a Capela também tem poder de transformar outras pessoas em outros bichos, já que aquele cara com certeza era humano, aquilo não era mais uma mulher, e sim um homem. O Garfield pergunta quem seria aquela pessoa que estaria na frente deles então, e o Subaru acaba respondendo quem é, já que ele sabe falar a língua dos monstros e conseguir entender bem um dragão, mesmo que ele não pudesse falar. Após o Subaru responder, o Garfield toma um susto gigantesco. Subaru vai atrás da criancinha, mesmo sabendo que ela é a Capela, e já decide investir uma investida contra ela, jogando a Capela contra a parede, quase a matando. A Capela fala que o Subaru é bem corajoso de fazer isso com a criança e se pergunta como ele conseguiu entender o que o dragão estava falando. O Subaru decide não responder e mata a Capela logo, utilizando o toque do monarca para esmagar a Capela completamente.
Cidade de Pristela já estava livre dos bispos do culto da bruxa, agora só faltava tirar o culto da bruxa em si, mas isso as sombras do Subaru davam conta. Subaru espalhou milhares de sombras, mais ou menos umas 50 mil sombras pelas cidades, para eliminar todos os membros do culto da bruxa. O bispo da Gula foi facilmente morto por Bero e Julius. Pessoal, essa é a finalização do arco 5, vai sair a parte do Yu Ditador, só que agora vai ser do arco 1 ao arco 4, e mais uma coisinha. Acho que 2 vezes na semana eu lançarei side stories, tanto do Yu Ditador quanto do Sung de 1. Isso será para explicações de partes furadas ou do que aconteceu durante um ano e por causa de alguns títulos também. Espero que tenham gostado, eu fiz o possível para melhorar a edição desse vídeo e também farei o possível para postar o do Yu Ditador no próximo domingo também.